Veja só estes pedaços misteriosos de terra. A natureza e anos de corrosão marinha formaram estas ilhas que juntas parecem com um mapa mundi. Ah, brincadeirinha. Claro que tem o dedo humano nisso aí. As ilhas The World formam um arquipélago nos Emirados Árabes Unidos e são apenas algumas entre as muitas artificiais criadas lá. Embora a ideia de ilhas feitas pelo homem pareça ser muito moderna, esse processo é antigo. Milhares de anos atrás, os povos pré-históricos costumavam empilhar centenas de pedras nos fundos de lagos e rios para criar pequenos pedaços de terra. Elas ainda podem ser encontradas no norte da Escócia. Esse processo era desafiador e deve ter levado muito tempo, já que algumas das pedras pesavam até 250 quilos. Tal esforço indica que essas ilhas eram muito importantes e tinham alguma finalidade sagrada desconhecida até hoje. Hoje entenderemos a finalidade das Chinampas, canteiros astecas flutuantes usados para cultivar plantas. Com formato retangular, foram construídos em pântanos e lugares úmidos, com canais entre eles. Assim, haveria água suficiente para cultivar frutas, legumes e flores o ano inteiro. Esses jardins flutuantes ainda existem e podem ser encontrados em algumas regiões do México. E as criações mais modernas? Hoje em dia, as ilhas são criadas quando se precisa de mais espaço. Muitos aeroportos asiáticos são construídos em cima de pedaços de terra artificiais. As posições de segunda, terceira e quarta maiores ilhas são ocupadas pelos aeroportos de Osaka, Hong Kong e Tokonami. Porém, nem todas são feitas para uma finalidade. A maioria das que estão localizadas no porto de Nova York é artificial, mas nem todas foram planejadas. A Ilha Belmont é apenas um monte de pedras que foram descartadas durante a construção do túnel subaquático de metrô. Tem apenas 61 metros por 30 metros de dimensão. Embora ninguém more lá, em 2004 um artista tentou proclamar o local como uma nação soberana. Sem sucesso, claro. Outras ilhas artificiais nova-iorquinas são a Swinburne e a Hoffman, construídas para servir como quarentena para imigrantes que iam para os Estados Unidos no fim do século XIX. Hoje em dia, elas têm uma finalidade mais tranquila, são santuários de pássaros. Por falar em pássaros, existe uma grande ilha em formato de S na África do Sul, e não é uma ilusão de ótica. O local é coberto por flamingos. Construído em 2006, ele cria 2 bacias para as aves. Também tem 4 poços e 1.000 ninhos artificiais para os novos moradores. Esse santuário já possui 10 mil flamingos. Ei, vocês dois, que tal passearem no jardim lá de casa? O recorde de maior ilha artificial do mundo pertence à ilha de Flevoland, na Holanda. Após a enchente de 1916, resolveram retornar à baía local e uma barragem foi construída, desconectando-a da entrada do mar. Em 1968, essa região foi recuperada e se tornou a mais jovem das províncias holandesas, recebendo o nome de Flevopolder. A ilha mede 970 metros quadrados e abriga mais de 400 mil habitantes. Mas para algumas pessoas, uma só não basta, então constroem arquipélagos. 4 arquipélagos enormes foram concluídos nos Emirados Árabes Unidos, e um deles é o The World, aquele que mencionamos no início deste vídeo. Que tal darmos uma olhadinha nele? Dubai, que é a capital de um dos 7 Emirados, é conhecida por sua luxuosidade. Um oásis pomposo no meio do deserto abriga o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, juntamente com shoppings e fontes dançantes. No começo dos anos 2000, os Emirados viveram um boom no mercado imobiliário, e com o tempo, o valor dessa terra costeira disparou. Pouco depois, todo o litoral foi ocupado. Os melhores pedaços de terra foram comprados, e parecia não haver mais saída. Não dá para criar lotes, né? Bem, em Dubai dá. Uma empresa imobiliária anunciou um novo projeto para criar alguns pedaços de terra com mais lotes litorâneos. O plano original era construir 3 ilhas com o formato de palmeira: Palm Jumeirah, Palm Deira e Palm Jebel Ali. Só o primeiro projeto já poderia dobrar a extensão do litoral. Em seguida, o The World foi acrescentado. Esse arquipélago deveria aparecer com, sim, você adivinhou, um mapa do planeta Terra. Após ser completado, outro arquipélago chamado The Universe também deveria ser criado. Seria um grupo de ilhas representando o Sol, a Lua, as galáxias e a Via Láctea. Elas deveriam ser cobertas por edifícios privados, mansões, hotéis, parques aquáticos, shoppings e centros de entretenimento. Os planos pareciam grandiosos e impressionantes,
mas muitas coisas deram errado na hora da execução. Primeiro surgiram Palm Jumeirah e Palm Jebel Ali. Toneladas de areia foram escavadas dos golfos Pérsico e Arábico. Aí, a areia foi pulverizada por um processo de dragagem e compactada no formato desejado, sendo cercada por pedras para ter estabilidade. A construção começou em 2001 e em 2006 os primeiros apartamentos foram concluídos. Hoje em dia, Palm Jumeirah é uma das ilhas artificiais mais famosas do mundo. É composta por um caule e 17 folhas de palmeira, sendo cercada por um círculo. O projeto criou mais 64 quilômetros de praias. Atualmente o local abriga o opulento Resort Atlantis de Palm, inúmeros shoppings, hotéis, parques e mansões. A conexão ao continente é feita por meio de um monotrilho e de um túnel submarino. Até 2016, mais de 10 mil pessoas viviam ali. A construção da segunda ilha começou em 2002 e deveria ser 50% maior que Jumeirah. Apenas um ano depois, os trabalhos das 300 ilhotas que compunham o arquipélago The World também começaram. Porém, infelizmente, a crise financeira mundial de 2008 também atingiu Dubai. Todos os projetos de construção foram interrompidos. Ninguém queria comprar novas propriedades. A falta de interesse em adquirir lotes fez o valor dos empreendimentos cair. A empresa responsável pela construção anunciou que reembolsaria os investidores. Os bancos de areia foram abandonados pela metade, então o arquipélago Palm Dara, inacabado, foi renomeado como Ilhas de Dara em 2013. Lá fica o Night Souk, o maior mercado noturno do mundo, e o Shopping Dara, com 1000 lojas. Se der tudo certo, o plano de construir as outras ilhas será concluído. Elas abrigarão mais de 250 mil pessoas. Quando a crise financeira atingiu a indústria, grande parte do arquipélago The World já havia sido feita. A maioria das ilhas já tinha recebido o nome dos países correspondentes e sido vendida. Algumas foram compradas por magnatas do mercado imobiliário e outras por pessoas físicas. Richard Branson, por exemplo, fundador do Virgin Group, comprou a que corresponde ao Reino Unido. A que representa a Etiópia foi comprada por Brad Pitt e Angelina Jolie, que até então estavam casados e cujo divórcio foi uma espécie de mau presságio do que viria depois. Infelizmente, após o negócio, as obras não foram executadas e a maioria dos investidores perdeu interesse no projeto, sem ver nenhum futuro nele. Muitos também se decepcionaram com o tamanho das ilhas. Cada uma tinha uma dimensão diferente e algumas eram minúsculas, com apenas 0,024 km². Muitos também ficaram desanimados com a falta de conexão com o continente. A única forma de transporte era por barco ou hidroavião, já que algumas ilhas ficavam a 3 km de distância. Em 2013, duas delas, a da Groenlândia e a do Líbano, já haviam sido construídas, trazendo esperança para o projeto. Mas o The World teve que enfrentar outro problema. Uma reportagem foi publicada dizendo que as ilhas estavam afundando. De fato, a erosão da água estava levando a areia embora aos poucos. Agora, a única saída é substituir a areia manualmente. Isso pode não ser um problema para os proprietários, mas pode ser a gota d'água para a maioria dos moradores locais. Além disso, o problema da qualidade da água é um incômodo para eles. O círculo ao redor das ilhas de Palm foi feito para protegê-las das ondas e da erosão. Mas, no fim das contas, isso mudou totalmente o movimento natural da maré, fazendo a água ao redor delas ficar parada e com um aspecto ruim. Sabe aquele cheiro que os lagos pequenos têm durante um verão muito quente? Pois é, o mesmo acontece por lá. Além de ser nojento, isso pode fazer mal à saúde. E, para piorar, o uso da areia do fundo do mar agora está destruindo os litorais naturais. Além de outros problemas, essas preocupações com a natureza tornam o projeto inviável, tanto financeiramente quanto ecologicamente. As empresas modernas estão interessadas em empreendimentos que não agridam o meio ambiente e que não atrapalhem os ciclos naturais dele. Porém, apesar de todos os percalços, a construção do arquipélago The World vem sendo retomado aos poucos. Uma empresa imobiliária austríaca comprou 6 ilhas que compõem o mapa da Europa e está desenvolvendo um novo resort luxuoso chamado Coração da Europa. A execução do projeto está prevista para começar no fim de 2020. Ele tem algumas atrações impressionantes: a primeira rua chuvosa artificial do mundo, as primeiras casas flutuantes e o primeiro hotel submarino. O resort será separado em diferentes zonas e cada uma simbolizará um país ou cidade europeia. O Coração da Europa é agora o único projeto importante das ilhas The World. Mas ei, já que você não tem grana para comprar sua própria ilha,
Que tal adquirir uma ponte? Posso fazer um precinho camarada pra você. Ei, espera!